De acordo com o livro das religiões, foram registradas várias formas de religião durante toda a história. Já houve muitas tentativas de explicar como surgiram as religiões. Uma das explicações é que o homem logo começou a ver as coisas a seu redor como animadas. Ele acreditava que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua, as estrelas continham espíritos, os quais eram fundamental apaziguar. O antropólogo A.B. Taylor batizou essa crença de animismo. Taylor foi influenciado pela teoria de Darwin sobre a evolução. Segundo ele, o desenvolvimento religioso caminhou paralelamente ao avanço geral da humanidade, tanto cultural como tecnológico. Primeiro em direção ao politeísmo, a crença em diversos deuses, e depois ao monoteísmo, crença num só Deus. Taylor concluiu que os povos tribais não haviam ido além do estágio da Idade da Pedra e, portanto, praticavam esse mesmo tipo de animismo. Hoje essa teoria do desenvolvimento foi rejeitada e há um consenso geral de que animismo não é uma caracterização adequada para a religião dos povos tribais. Alguns pesquisadores veem a religião como um produto de fatores sociais e psicológicos. Essa explicação é conhecida como modelo reducionista, pois reduz a religião a apenas um elemento das condições sociais ou da vida espiritual do homem. Karl Marx, por exemplo, sustentava que a religião, assim como a arte, a filosofia, as ideias e a moral, não passavam de um dossel por cima da base, que é econômica. O que dirige a história, de acordo com ele, é o modo como a produção se organiza e quem possui os meios de produção, as fábricas e as máquinas. A religião simplesmente refletiria essas condições básicas. Nas modernas ciências da religião, predomina a ideia de que a religião é um elemento independente, ligado ao elemento social e ao elemento psicológico, mas que tem sua própria estrutura. Os ramos mais importantes das ciências da religião são a sociologia da religião, a psicologia da religião, a filosofia da religião e a fenomenologia da religião. Então, de acordo com o pensamento mais recente, a religião, embora ela esteja ligada ao aspecto social e psicológico, ela tem a sua própria estrutura. Ela não é necessariamente psicologia, nem sociologia. Ela não é necessariamente psicológica, nem essencialmente sociológica. Ela tem a sua dimensão peculiar. É como a gente falou há um tempo atrás sobre religião ser também pensamento. Então, o que acontece? Você pensa e você também vai exercer o pensamento no que se refere à religião. A diferença é que enquanto na nossa compreensão racional da realidade, existem coisas que vão parecer absurdas, e na religião não. É como, digamos, o indivíduo ele acredita que ele acende uma vela e ele ilumina alguém que está no plano metafísico. Observa bem, a vela é um instrumento físico, ela vai iluminar o ambiente físico, mas o indivíduo ele consegue pegar aquele elemento físico e, de modo simbólico, fazer esse elemento físico se transportar para um ambiente metafísico. Então, eu peguei o exemplo da vela, mas semana passada nós falamos da reencarnação, falamos do nascimento virginal e várias questões que, por exemplo, ultrapassam a razão. Então, a religião, embora ela faça uso do raciocínio, ela não está limitada ao raciocínio. Embora algumas coisas que aconteçam no culto estejam relacionadas às nossas emoções, ela não está presa às nossas emoções. É como, digamos, eu senti uma alegria, senti uma paz, senti um pavor, senti alguma coisa, só que
a presença espiritual de determinada entidade, divindade, seja lá o que for, não é apenas algo relacionado à minha emoção, mas algo mais. Quando eu desenvolvo um pensamento doutrinário, seja sobre, como é que eu posso dizer, a uma divindade judaica, cristã, muçulmana, ou iorubá, seja lá o que for, apesar de eu ter toda uma série de doutrina na minha cabeça, esse conhecimento ultrapassa a razão, porque a gente vai se deparar com alguns elementos que não tem como. A razão não encaixa com aquela declaração de fé daquela comunidade religiosa. E eu não sei se dá para perceber que geralmente um grupo religioso ridiculariza o outro grupo religioso por algum absurdo, quando a religião, ela contém absurdos. Por quê? Porque ela não está presa ao racional, embora ela não seja irracional, mas como alguns defendem, ela é suprarracional. Até porque, como disse o pensador, existem razões que a razão desconhece. Algo que de repente a gente olha e fala assim, isso é sugestão, isso é coisa da cabeça do fulano, e já viu que de repente acontece algo que um fala pro outro assim, fulano, você viu? Fiquei todo arrepiado, você percebeu? Assim, é um tipo de coisa que a gente olha para a nossa razão e fala assim, isso é bobeira, é coisa da cabeça dos outros. Mas quando acontece, a gente, epa, que negócio é esse? Você viu que o cara comeu? Que o cara bebeu? Você viu o que fulano fez? Né? Então, ou seja, coisas que a gente fala assim, isso na razão não cabe, mas aconteceu, né? E aí, essas coisas vão acontecendo na comunidade de fé, e isso, por exemplo, deveria deixar a gente até humilde em relação à realidade que vai além daquilo que a nossa razão ou da nossa emoção pode vir a captar.